Olá, queridos, graça e paz. Vamos então ao nosso devocional do dia de hoje, dia 19/7 de 2026. E hoje nós estamos no livro de Coríntios, capítulo 1, verso hoje de número 7. Nós vamos ler um pouquinho, verso 6, perdão. Vamos ler um pouquinho antes para a gente entender melhor. Então vamos ver o verso 5 e o verso 6 diante do Senhor, meditando naquilo que Paulo fala sobre os cuidados da graça de Deus com o nosso corpo, como que funciona realmente os cuidados de manutenção, principalmente com a natureza física, né? Não só a funcionalidade física de um corpo, mas as movimentações do dia a dia de rotina de um estilo da vida materialista, aquilo que é o físico material. A gente levanta, se troca, se prepara, sai, vai trabalhar, o indivíduo trabalha, para almoçar, volta para casa. Como é a adaptação do cuidado de Deus na movimentação materialista do ser humano, das nossas vidas físicas e também do corpo físico, dos cuidados de escolha para o cuidado de manutenção do corpo físico e também um pouco tendencionando a área sentimental. Nós vamos estar tratando aqui com jovens, com solteiros ou casados, sobre o cuidado de um matrimônio, de uma aliança, de uma preparação de relacionamento e um pouco de área sentimental também, devido a o que o contexto do livro de Coríntios fala sobre a manutenção do corpo, ok? Vamos então na análise das escrituras, verso de número 5 e o verso de número 6, dar sequência hoje à meditação da palavra do Senhor, ok? Diz assim, verso 5: pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. Nós estamos vendo aqui no contexto do que Paulo vem falando para nós, de que nós estamos cheios do que é, uma vez que temos aliança com Deus em Cristo Jesus, a graça. E a graça significa o auxílio de Deus, a manutenção, o favor de Deus por misericórdia, quando alguém está necessitado de algo, ou por facilidade. Graça é auxílio, misericórdia e facilidade em abundância, aquilo que é recalcado, sacudido, transbordante, faz parte da bênção, que a qualidade da bênção de Deus vem em proporção recalcada, sacudida e transbordante. Uma vez que esse é o limite e nível de bênçãos capazes, quando Deus prepara em porção para a nossa vida de nos entregar, Deus nos enche da sua graça, Deus nos enche da sua manutenção, Deus nos enche da sua facilidade. Nós estamos estudando isso no livro de Efésios, aqui no canal, sobre o que é a bênção, né? O que é receber bênção, quais são os poderes da bênção. E vemos que isso está ligado ao poder da graça, o poder da facilidade que Deus disponibilizou a nós, não só disponibilizou, mas já colocou dentro do funcionamento nosso, através da palavra. Então, nós já temos toda a fonte em Deus de aprovação, de bênção e de auxílio, de favor, de graça, de facilidade. Isso é algo que Deus já nos encheu e quer que nós venhamos exercitar. Igualmente, os frutos que o Espírito tem em nossa vida já está nascido do Espírito em nós, mas nós precisamos exercitar para que ele cada dia amplie o seu efeito no estilo de vida que temos. A graça, da mesma forma, já está em nós, toda a facilidade de Deus, mas nós precisamos exercitar para que o fruto e o efeito da graça tenha liberdade no estilo de vida de nossa vida.
do nosso ambiente, na nossa ambiência e também nas escolhas com os quais nós definimos de que forma vamos cuidar de nós, aqui no livro de Coríntios referindo a parte do físico, né, do nosso corpo, de que forma a nossa vida vai ter uma rotina materialista, quais as formas que nós realmente organizamos toda a manutenção, toda a facilidade de Deus, toda a graça, gratidão, ações de gratificação pela manutenção e facilidade que Deus nos enviou, pelas bênçãos de Deus, ok? Tessalonicenses também nos explica melhor sobre o estilo de vida da graça de Deus. Dando sequência, então, Paulo fala: em tudo, pois fostes enriquecidos nele. Enriquecidos do quê? O verso anterior fala da graça de Deus. Nós já estamos cheios da graça, estamos cheios da manutenção. Você já está com toda a manutenção de Deus. Agora é só caminhar e se cuidar, né? Agora é só realmente, cada passo, esclarecer por que é necessário, para viver a graça de Deus, ter uma aliança de manutenção. A partir de hoje, eu vou ter um compromisso com Deus na minha vida de manutenção correta, de manutenção. Às vezes o indivíduo não está aversivo, ele quer fazer uma manutenção correta, mas não completa. Não, a partir de hoje eu quero fazer uma manutenção completa, focada, com inteireza, com dedicação, com aquilo que é o meio e as formas das bênçãos de Deus. Então aí o indivíduo precisa querer viver a graça, querer viver a manutenção para existir gratificação. Porque graça é gratificação e facilidade. Quando nós começamos a entender que Deus nos chamou para viver num ambiente de gratificação e facilidade, nós começamos a ter duas atitudes necessárias na aliança da graça. Essa aliança que nós temos para que em tudo nós possamos, como o plano de Deus é ser enriquecidos nele, em Cristo Jesus, pela graça, em toda a palavra do conhecimento da graça. Assim, verso 6 hoje, como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. Tudo isso porque Deus deseja que seja confirmado em nós o testemunho de Cristo. O que é Cristo? Cristo é a nossa restituição. Ele é a nossa salvação, a palavra salvação é restituição. Ele é a nossa manutenção. Para que o testemunho de Cristo seja confirmado, tem que existir a manutenção, a restituição da graça. Então, o compromisso de restituir, começamos a nos levantar para isso. O compromisso de nós realmente termos a definição de cuidar da nossa vida, do nosso corpo, da nossa manutenção, do nosso dia a dia, da nossa rotina, e escolher a graça. O que é escolher a graça? Condicionar o nosso ambiente para viver uma vida de gratificação. Condicionar o nosso ambiente para viver uma vida de facilidade. Porque a graça ela só vai funcionar se nós mantivermos as coisas para sempre estar em gratificação e se nós decidimos manter as coisas também, mantivermos as coisas para ter uma vida de facilidade. E uma vez que nós cuidamos do nosso ambiente para ter gratificação e facilidade, começamos a também ter tempo e desenvoltura, capacidade e ser instrumento de Deus para manter algo que está ao nosso redor ou ajudar a manter o nosso próximo e gerar no nosso próximo ou no nosso ambiente ao nosso redor
gratificação e também ministrar e trazer para o nosso próximo e no nosso ambiente facilidade. Então, o indivíduo que quer viver a graça, a manutenção de Deus para o seu corpo, ele tem que antes fazer uma aliança com a graça, que ela se divide em duas expressões: gratificação e facilidade. Ser aliançado com gratificação é saber que a partir do momento que eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho que manter as coisas para que eu possa sempre agradecer. Se eu faço uma aliança com a graça de Deus, eu tenho que entender que a partir do momento que essa aliança está pronta, eu tenho que facilitar as coisas para que eu possa sempre agradecer. Então, tem gente que quer toda a graça de Deus. Tem gente que quer toda a bênção de Deus. Tem gente que quer viver nadando na graça. Mas ele não quer facilitar para ninguém. Ele não quer ter gratificação no seu ambiente. Ele não quer escolher estilo de obras, meios de obras, às vezes até no caso de, se for algo que ele tem que escolher, definir pessoas, convivências com ele que possam gerar no ambiente dele diante de Deus, pessoas que cooperem com a aliança de gratificação e pessoas que cooperem com a aliança de facilidade. Se o indivíduo não quer facilitar, ele não quer a graça, ele não quer manter. Se o indivíduo não quer a gratificação, não quer manter para gerar a gratificação, ele não está na aliança da graça. E para que nós venhamos viver uma ambiência de graça diante de Deus, sempre agradecendo, sempre gratificando tudo que nós estamos vivendo a cada segundo, de volta para Deus com o coração aberto e receptível, uma vida de manutenção que gera paz e gratidão, e uma vida que depois da manutenção que gera paz e gratidão, ela vai gerar a facilidade, que vai gerar tanto a gratidão como a felicidade diária, só acontece quando os indivíduos, eles também concordam com a aliança de cooperarem com a gratificação e cooperarem com a facilidade. Se você não ama facilitar, se você não ama gratificar ou ajudar para que haja manutenção no ambiente que ela produza gratificação e produza facilidade, você não está aberto para a graça de Deus. Porque graça de Deus é manutenção e compromisso do indivíduo de ser mantido e manter. Então aqui, Paulo diz, vocês podem manter, vocês podem ser cheios, porque vocês já fossem enriquecidos em Cristo em toda graça, através de toda a palavra e todo conhecimento. Assim, como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. Então, ali na vida dos coríntios, Paulo estava dizendo, há um testemunho de Cristo que está em vós. E a necessidade de que esse testemunho de Cristo, ele seja exercido. Vocês já são de Cristo. Vocês já estão no caminho da inteireza. Vocês já estão selados numa aliança com Cristo. Cristo é a manutenção do setor físico. Cristo é a vida de manutenção do setor físico. E em vós está confirmado esta aliança em Cristo. Então é necessário querer a manutenção, querer viver a gratificação, querer viver a facilidade da manutenção. Uma vez que o próprio Paulo, até o verso de número 6, 7, ele vai falando que 8,
ele vai falando que nós estamos prontos para um bom desempenho, porque a presença do Espírito Santo está perto, conosco, ao nosso lado, em nós, e ela nos auxilia a viver o estilo de manutenção de Deus, a viver o estilo de facilidade de Deus, a ser agentes de facilidade em Deus. Então aqui ele começa a dizer: o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. Há a necessidade de entender que Cristo está em um lugar. Uma vez que Cristo está estabelecido, não se pode tirar. Cristo começou uma grande obra. E aonde Cristo está? Paulo diz: Cristo está em vós. Se Cristo está em vós, ele vai trabalhando até o nosso coração se abrir e aceitar a qualidade de manutenção que ele tem. Até o nosso coração compreender a importância através do entendimento do que é o maior desenvolvimento quando nós somos aliançados com facilidade para as coisas, facilidade de manutenção com as coisas, facilidade nos processos, e quando estamos aliançados em gerar gratificação, porque isso vai gerar a presença da graça de Deus e abençoar não só a nós, mas a todos que estão ao nosso redor. Ok? Então Paulo começa a lembrar, antes de tratar dos assuntos físicos dos coríntios, ele começa a lembrar primeiro a base do porquê que ele estava até escrevendo para os coríntios. Por que os coríntios estavam numa igreja, numa sinagoga, buscando a Deus? Porque eles se entregaram, eles fizeram uma aliança de compromisso. Neles está o testemunho de Cristo. Então, por causa disso, era necessário agora avivar o dom de Deus, a graça de Deus que estava neles, porque eles já tinham sido enriquecidos de toda a manutenção. Mas às vezes o que falta em nós é a gente relembrar, ler mesmo novamente as Escrituras e deixar o Espírito Santo falar mais conosco, nos lembrando que nós somos chamados para a gratificação, a manutenção, a facilidade, porque Deus já nos enriqueceu de toda a graça, de toda a fonte, de toda a manutenção. Ok? E hoje, então, voltando aos assuntos, as questões do corpo físico, Paulo começa a dizer: vocês têm que lembrar que toda a reação agora, a partir do momento que o indivíduo se entrega a Deus, começa a ser com a presença de Cristo em confirmação entre vós. A graça, os modos, a manutenção, a facilidade de Deus, a gratidão de Deus está em vós, está na vossa vida, e agora o cuidado de Deus vai proteger. O cuidado de Deus, o testemunho de Cristo é confirmado entre vós pela forma de manutenção, de facilidade e clareza na manutenção, né? O ser humano comum, tendencioso à contenda, perversidade, ira, inveja, confusão, inquietação, ele complica. Ele tem uma manutenção ultrajada, forjada, mesclada, dificultosa, melhor dizendo, né? Para todas as coisas. Mas a manutenção que vem de Cristo é uma manutenção de facilidade, de clareza. É uma direção de manutenção com extrema clareza em tudo. Nós vamos cuidar assim, nós vamos manter assim, nós vamos zelar assim, nós vamos fazer desse jeito, nós vamos com esse passo, o próximo passo é esse, o próximo é esse seguinte. Cada vez que o indivíduo confirma a manutenção, facilita a manutenção
prevê manutenção, antecipa os cuidados, os anúncios de manutenção, ele gera uma certa facilidade no desempenho presente e segurança, né? Porque ele está estabelecendo o que é a graça, bases de manutenção de todas as coisas para gerar gratificação e facilidade, ok? Então é necessário confirmar a manutenção em nós. Em outras palavras, é necessário confirmar o testemunho de Cristo. Cristo te chamou para ser salvo, restituído e também para ser instrumento do Evangelho, para salvação e restituição de outros. Cristo te chamou para ser mantido e, uma vez que você está em manutenção, viver a facilidade de Deus e também para ser instrumento de manutenção ao seu redor e manter outros e facilitar para outros. Esse testemunho de Cristo confirmado entre vós, dentro do seu movimento de vida, de manutenção, a facilidade de Deus tem liberdade, porque todas as coisas estão sendo mantidas com facilidade ao seu redor. Ok? Essa clareza de manutenção, essa confirmação de manutenção é porque nós somos não só salvos, restituídos, mantidos e facilitados com toda a facilidade de Deus que nos entregou todas as bênçãos, como Efésios fala, mas também porque diante de Deus nós estamos feitos corpo de Cristo. Nós não somos só representantes de Cristo. Eu vim no nome de Cristo fazer tal coisa como um representante. Não é só isso. Nós somos a própria ação ativa dele. Ele disse, vocês são o meu corpo. Uma vez que a gente é o corpo de Cristo, a gente é a mão, o pé, o movimento, a ação, a visão, o ouvido. Aquilo que a gente vê que precisa ser feito, que escuta que precisa ser feito, que sente que precisa ser feito, que percebe que precisa ser feito, que é impulsionado para ser feito. Uma vez que aquilo é puro, né? Tem louvor, tem virtude, não tem nada que desagrade e contrarie a palavra de Deus, nós temos que manter, gerar gratificação, gerar facilidade por aliança que nós temos com a facilidade e a gratificação na graça, mas também porque nós somos o próprio corpo ativo de Cristo. Se nós somos o próprio corpo ativo de Cristo, é urgente a nossa aliança com manutenção em todas as áreas. Então tem coisa que Deus não vai vir, como nós já estamos comentando, mandar um anjo para explicar manutenções básicas, que é o ser humano quem ora, observa se aquilo não está agredindo a palavra. Se não está agredindo a palavra genuína, então ele agora vai adaptar a harmonia dele com a questão da escolha de manutenção e ele vai, depois que adaptar e confirmar a adaptação, ok, ele vai escolher o estilo dele para as coisas. E uma vez que nós estamos lidando com um livro que fala sobre cuidados de relacionamentos matrimoniais, escolhas para o cuidado do corpo físico, aqui nós estamos falando sobre manutenções que nós precisamos cuidar, né? Ah, mas e quando o referencial não cuida, quando não tem o zelo e o cuidado? Você faz a sua parte e traz a indicação do processo, mas as coisas físicas não é o anjo de Deus que vem. Ah, mas para Rebeca, Isaac ficou lá esperando, né? Quando ele estava esperando a Rebeca, o Isaac ficou lá orando, esperando. Mas teve um ser humanozinho físico, no âmbito físico.
Deus enviou anjo para falar com Abraão, para dizer o que ia acontecer com Sodoma e Gomorra. Deus enviou anjo para mostrar as promessas de Deus para Abraão, né? Para receber do altar, quando Abraão ofereceu o altar a Deus. O anjo se alimentou. Teve tanta coisa que Deus usou os anjos de Deus para falar com Abraão. Mas quando foi para escolher a Rebeca para o Abraão, né, para o filho de Abraão, Isaque, Abraão se levantou, orou a Deus por uma boa esposa e teve que chamar um ser humano homem para ir lá, na terra que Abraão queria. Não foi o anjo de Deus espiritual que desceu e ficou, deixa que eu vou lá chamar a Rebeca. Não. Tem muitas vezes que na questão de manutenção física, nós dizemos para os jovens, esperem Deus, como se estivesse esperando uma nuvem. Coisas que a manutenção, se ela é material, ela é de direção da palavra. Se o outro indivíduo não está fora da palavra, então a manutenção é questão de adaptação e ação de um indivíduo com indicação física. E aí nós falamos do versículo anterior, confirmando nesse, né, talvez a última vez que a gente fale sobre isso, é o referencial responsável que deve ir. No caso até de Abraão, Isaque e Rebeca ali, era Isaque para ter ido. Mas Abraão estava tão cuidadoso e de certa forma parecia ter uma tendência de ser um pouco intromisso, né? Entrar um pouco na vida do filho, que ele tomou a atitude de buscar alguém que estivesse disposto, mas ele mandou um ser humanozinho físico, chamou o servo dele e enviou o servo dele para ir lá buscar uma esposa. Não foi o anjo que ele ficou esperando trazer. Teve que ir uma pessoa física, chegar lá uma pessoa no âmbito físico, falar com a Rebeca com a palavra no âmbito físico, e ela decidiu vir. Então, quando o referencial não toma a frente de manter, de cuidar das decisões exatas que ele precisa, há necessidade de alguém estar na questão para a indicação. Em caso, nós aqui estamos tendencionando um pouco para a área sentimental, porque é o contexto do livro. Outro exemplo que nós vemos é a questão de Boaz. Boaz, no livro de Ruth, ele era o referencial específico, tinha alguém mais próximo ainda que Ruth, mas nenhum dos dois sabia da existência de Ruth como parente próximo. Elas estavam em Moabe, voltaram, Noemi voltou com a nora, que foi Ruth. Quando chega na terra não tem alimento, ela vai buscar alimento, vai buscar trabalho, chega num campo e começa a debulhar espigas. Boaz orienta que ajudem ela para que ela tenha um alimento para se sustentar, mas ele não está sabendo do direito de proximidade que a lei de Israel tinha, que o parente mais próximo do morto era o que se casava com a viúva. Ruth não sabia, depois de um tempo ficou sabendo pela própria Noemi, e o que ela fez? Ela não chegou se entregando para Boaz, né? Não. A Bíblia diz que Noemi orientou ela que ela se aproximasse dele num momento específico e contasse a indicação daquilo que era a realidade da lei. Ela era parente mais próxima de Boaz. E ela se aproximou e indicou a questão. Ela não se entregou. Então, a mulher, por ela ser submissa, ela não deve ir atrás. Ela indica o assunto. Quem tem que se responsabilizar é o referencial, ok? Ele que decide. Boaz foi quem decidiu. Foi atrás da questão, resolveu a questão, foi até ela e se casou com ela, ok? Então nós vemos que
nas questões físicas, há sempre um ser humano que precisa agir na manutenção. Os anjos de Deus não vêm, pega na mão de um, pega na mão de outro e fala: você é para você, casem-se. Não existe isso. É questão de observar se nenhum dos dois indivíduos está fora da palavra de Deus e se há concordância de adaptação. Ok? E se há decisões do referencial, rapaz, cabeça da questão, e no caso aqui de Rebeca e de Ruth, aceitação da moça, da garota em questão, ok? A manutenção desta área e das demais, ela está dentro desse contexto que Paulo fala: vocês já estão enriquecidos de toda a inspiração pela palavra para a manutenção, que vai gerar em vós a gratificação, a facilidade, que vai aumentar o louvor a Deus, e o testemunho de Cristo será confirmado entre vós. Tem muito testemunho que já era para ser confirmado e por falta de manutenção, os testemunhos da obra de Cristo não estão sendo confirmados. Pessoas, como a gente já está falando em outro acho que é Romanos, pessoas que desfalecem na fé porque não está sendo confirmado o testemunho de manutenção, o testemunho de consideração e facilidade de manutenção, de organização, até mesmo materialista, física, das coisas que precisam ser organizadas na vida do indivíduo, do ser humano comum, ok? Assim nós concluímos o versículo de hoje. Seguimos mais na próxima oportunidade, diante de Deus, segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus falar aos nossos corações, ok? Estamos vendo as estruturas daquilo que Paulo começa a despertar. Olha, para acertar a disfuncionalidade física, se é o caso de um indivíduo com disfuncionalidade, ele precisa primeiro lembrar, voltar e estabelecer aquilo que é o lugar de chamado dele com Deus. Ele está cheio da inspiração de Deus, dos modos de Deus. Ele precisa que a mente e o espírito dele esteja cheio da manutenção e da inspiração dos modos de Deus dentro dele. Uma vez que ele decide se cuidar com os modos de Deus, com a inspiração de Deus, com a facilidade e vontade de Deus, então as outras áreas da vida dele começaram a ser cuidadas de forma completa pelo Espírito Santo, ok? Espírito Santo, intenção inteira diante de Deus. Um forte abraço, que o Espírito Santo fale melhor aos nossos corações e que, se você é um referencial, tome as suas atitudes, ok? Debaixo da sabedoria de Deus, em tudo aquilo que você faz. E se você não é um referencial, ore a Deus, esclareça a sua parte, confie que Deus vai te entregar um referencial que seja completo na coragem de assumir uma aliança de graça no seu lar, na sua casa, na sua convivência, uma aliança com a facilidade de manutenção e uma aliança com a, diz a palavra aqui, como estamos estudando, a própria gratificação do ambiente. Forte abraço e até mais.